Bem-vindo, bem-vinda. Gratidão por você estar aqui comigo nessa sequência de aulas que aponta na direção daquilo que devemos ultrapassar, de aspectos exagerados ou negativos do nosso ascendente. Nessa aula eu vou compartilhar contigo o ascendente Virgem, sempre observando que ascendente é a nossa persona. Persona tem relação com a nossa máscara, e o ascendente é a máscara que nós utilizamos para vencermos na vida, o nosso Dharma, nosso caminho do lado de fora. Existe muita luz nos ascendentes, como Virgem, que é uma pessoa trabalhadora, metódica, persistente, honesta, mas existe a sombra dos ascendentes e é disso que eu estou tratando aqui. Então vamos lá. Os aspectos mais negativos do ascendente Virgem, primeiro é a crítica exagerada. E ao mesmo tempo que esse ascendente pode colocar pressão em cima de outras pessoas, pressão através de crítica, de exigências, de detalhes, ao mesmo tempo que ele pode colocar essa pressão, o ascendente Virgem, de um modo geral, não aceita pressão. Acaba, digamos, se desequilibrando e principalmente é um ascendente nervoso. Tanto Gêmeos quanto Virgem, que são ascendentes regidos por Mercúrio. Mercúrio é o pensamento rápido, pensamento caótico, é o regente. O regente é como se fosse um maestro. Mercúrio é o maestro que rege o ascendente Virgem. E o ascendente Virgem, quando nós vemos aspectos mais negativos do mesmo, essa crítica exagerada pode se tornar um resmungo. Então é um ascendente que resmunga, que se queixa, que tem um sentimento de culpa quando não atinge uma certa perfeição de acordo com as próprias exigências desse ascendente, que são as exigências grandes, e às vezes essa exigência acaba atingindo as outras pessoas também, resmungar da forma que as pessoas trabalham, da forma que as pessoas são também. Um outro ponto é a necessidade de rotular tudo. Isso, aí entra aquela dimensão entre o equilíbrio das coisas, né? É lógico que Virgem, no ascendente, na relação com o mundo de fora, ele vem para rotular, catalogar, dar nomes, apresentar as falhas, apresentar o que dá para crescer ou não. Mas por vezes ele acha que tudo pode ser rotulado. E às vezes a necessidade de ter uma ação profissional até muito competente, Virgem ascendente de terra, Touro, Virgem, Capricórnio buscam essa competência, o virginiano acaba se preocupando à toa, levando serviço para casa, preocupação para casa. É lógico que Virgem é aquele que você dá um serviço, dá um trabalho, e ele vai até o fim. Ele concretiza, ele realiza. Mas às vezes a preocupação exagerada acaba sendo um excesso. Excesso de preocupação, excesso de crítica, excesso de trabalho também. E esse excesso pode surgir, por vezes, até de uma pequena baixa estima, de achar que ele, ascendente Virgem, é um ser insubstituível, que ninguém faz como ele faz. Então ele acaba tendo uma visão estreita do mundo, uma visão estreita das coisas. Pois bem, ascendente Terra é um signo que se retém emocionalmente, que mantém as questões emocionais. E às vezes o ascendente Virgem, ele acaba tendo quando ele se expressa sexualmente, vivendo algumas fantasias, alguns sonhos, alguns desejos que não são considerados muito tranquilos pelo mundo, ele acaba se sentindo culpado. Dentro da formação em astrologia online que eu estou ministrando, que você faz parte dessa formação, ou você está assistindo essa aula em alguma rede social, aí se cadastra para você ter outras aulas. Mas se você faz essa formação, você sabe que nós vamos estudar a casa 8 na astrologia, que é a casa da sexualidade. Morte, sexualidade, transformações. O ascendente
É um pouco da casa um, dos planetas que estão na casa um. Isso é uma aula mais adiantada. Mas quando eu falar da sexualidade, você vai ver que a sexualidade de quem é ascendente virgem, ela a priori tem muita coisa acontecendo aí. Talvez você não entenda isso, mas quem é ascendente virgem tem Áries na casa da sexualidade. A maior parte dos ascendentes virgens tem Áries na casa da sexualidade, que é uma sexualidade muito forte. Mas esse ascendente por vezes segura. E aí ele se sente culpado sexualmente de ter vivido uma fantasia, um sonho ou alguma coisa do gênero. Virgem é um signo limpo, mas atenção para não ter mania de limpeza exagerada, uma mania muito exagerada, e essa questão da pessoa que fica criando problemas. Virgem é um signo que rege saúde e trabalho. Então, na forma de se expressar o mundo, de viver o mundo, você tem que olhar bastante para a saúde e para o seu trabalho. Mas se faz necessário também que você não pense só nisso. Será que eu vou ter uma doença? Será que eu vou ter um problema? Vamos limpar ali, né? É a pessoa hipocondríaca também. Não aceita desperdícios, então critica quem desperdiça, critica quem joga alguma coisa fora, enfim. E novamente aqui, tenho anotado na minha cola, o ascendente virgem tem um instinto de proteção. Proteção contra os anseios da sexualidade, proteção contra se expressar emocionalmente. Por vezes a alma virginiana tem medo que alguém a pegue num devaneio de amor, de romantismo, e quando isso acontece, acaba criando uma energia muito forte de inferioridade. De todos os ascendentes, é o ascendente virgem que tem mais forte esse complexo de inferioridade. Todos os signos têm, mas em virgem isso fica muito forte, fica muito marcado. Nós temos que aprender um pouco com o signo oposto ao nosso, isso é importante. O signo oposto ao ascendente virgem, veja bem, se você é ascendente virgem, você tem o Dharma, tem o caminho, mas olha um pouco para o oposto a ele, que é o descendente na astrologia, que é a tua casa 7, ou o signo oposto a virgem. Se você é ascendente virgem, tua casa 7 é em peixes. Se você é ascendente virgem, aprende um pouco com peixes, que é o teu signo ascendente oposto. E o que é? Levar mais leve, ser mais emotivo, confiar mais na espiritualidade, não ter tantos pés no chão. Virgem é terra, o erro da terra, o exagero da terra pode criar uma energia de teimosia, de retenção, de se prender a alguma coisa. Então, às vezes, o ascendente virgem tem que relaxar um pouco, se soltar um pouco mais e sair dessa energia exagerada que é a crítica, sentimento de culpa, se chatear demais com o defeito dos outros. Às vezes o defeito dos outros é algo que você acha, você que é ascendente virgem ou quem você conhece, você acha que é um defeito. Às vezes é tão somente uma característica de virgem, ok? Essa visão meio estreita de achar que tudo tem que ter um rótulo, tudo tem que ter um jeito de ser, que é o teu jeito. Bom, nós vamos estar falando em outro momento das sombras psicológicas de cada signo, né, que eu tenho uma visão geral, mas mais à frente eu vou pegar especificamente 2 ou 3 sombras bem do ponto de vista bem profundo da astrologia. É importante você saber isso, porque a ideia dessas minhas aulas é nós buscarmos uma vida plena, uma totalidade, uma inteireza. Então vamos estudar bem para valer essas sombras do nosso signo ascendente.